E já que a gente está falando de orquídeas, que tal deixar a segunda-feira um pouco mais colorida, florida? Pois agora a orquídea é o assunto e quem vai falar pra gente, quem vai dar todas essas dicas é a Jandira, que é orquidófila, é isso? Sim. É isso mesmo? Sim. Boa tarde, Jandira, bem-vinda. Boa tarde, Mariane. Eu sou cultivadora de orquídeas, eu moro de Garuva, né? E é uma paixão que tu tens. Com certeza. Porque a gente viu, né? Muita gente mandou a fotinho, que é o xodó. Sim. Eu sempre tive a impressão, a orquídea ser uma flor, assim, de difícil trato, digamos. Ela é? Não, ela não é difícil. O que as pessoas fazem muito de errado é quando molham demais, né? E não é cultivado também, não é plantado na terra. Claro, existem as terrestres, né? Que também existem orquídeas, são muito poucas. Mas as que mais são cultivadas seriam, que eu vi ali, são as Denfal e Phalaenopsis, que a Phalaenopsis é essa que o povo tem muito dentro de casa, que é a mais popular. Essa aqui, por exemplo, para dar água para ela, como que como é que é o tamanho do vaso? Tá. O tamanho do vaso, geralmente as pessoas erram muito quando vão, eu vou levar para minha casa e vou trocar de vaso. Não, ela já é cultivada nesse tamanho de vaso porque ela não gosta de muito espaço. Não gosta muito espaço. Ela gosta de enrolar as raízes dentro do vaso, né? Igual fosse uma árvore. E ela é fácil de cultivo, você não pode molhar muito no verão, você toma mais água. A orquídea também precisa molhar um pouco mais. Quanto? Assim, você pode molhar dia sim, dia não no inverno. No verão, aliás. No inverno, você molha uma vez por semana. Então, você pode usar água da chuva, molhá-la bem, porque ela é bem aerado, né, o substrato dela. Ele não vai parar água, né, no substrato, então ela não vai encharcar. Agora, quando as pessoas usam terra, daí já não dá, porque não é condizente para esse tipo de orquídeas. E essa aqui, então, essas aqui são dessa essa é a mais época comum. agora? Não, essa aqui dá o ano inteiro. O ano inteiro. Quando acabar a flor dela, aí você mede 1 palmo e você corta ela. E em seguida, ela dá outra haste floral. Então, quando secar, mede 1 palmo aqui e corta. E corta. Só que essa planta, essa flor, dura 3, 4 meses. Há pessoas que digam que dura até mais. Mas eu prefiro dizer 3, 4 meses, que já é um bom tanto, né? A flor? A flor dela, A planta não morre, né? Você sabendo cuidar, pode manter as folhas limpinhas, né? Adubação. Existe a adubação foliar. Ali tem vários outros tipos. Tem todas essas assim agora são da época do inverno. Essas aqui cada uma tem a sua época. Essa aqui, por exemplo, é um Oncídio Twinkle, ele é dessa época de início de inverno, né, outono. Essa aqui vai florescer sempre nesta época. Xialinha é uma planta que a gente tem sempre quase que o ano inteiro. Ela floresce esporadicamente, né? Ela tem flores. E essa aqui é bem diferente esse também. É o Oncidium. Esse é o Oncidium buragiara. Ela é bem diferente também, né? Ela é muito diferente também, de fácil cultivo. E floresce sempre nessa época. Essas são as catileias que a gente tem o ano inteiro, porém, essa só vai florescer nesta época, essa flor. E essa aqui também. Porém, as pessoas enganam. Essa amarela eu tenho, mas são diferentes. Não é a mesma Catileia Chunete Zenhueng, cada uma elas são catalogadas. Todos esses nomes aqui, em Jandira, todos esses nomes são espécies ou... São híbridas. Híbridas quer dizer assim, você pega o pólen de uma planta e de outra você faz... Vão tentar flores, cores diferentes, tamanhos e formas diferentes. Daí essas se chamam híbridas. Tá, e aqui, eu sei que tu vai nos ensinar a fazer uma mudança de vaso, né? De transplantar, digamos assim. Sim. Tem alguma dúvida que é recorrente nesse processo? Exatamente. A dúvida maior que as pessoas têm, sempre perguntar, é o tamanho de vaso. O tamanho de vaso tem que ser condizente ao tamanho da planta. Às vezes eu pego uma planta desse tamanho, pequena, porém é este vaso que eu vou usar, tá? Não vou usar o maior do que esse porque ela não vai desenvolver. Aí pensa só como ela fica desproporcional. Então, este vaso para esse... Sim, ela tem que gradativamente, tem que cada 2, 3 anos, assim, digamos, eu planto essa aqui, ela pode ficar aqui até florescer. Quando ela florescer, o pé está grande. Daí eu olho assim, poxa, mas o vaso tão pequeno e a planta tão grande. Aí está na hora de eu passar para um pouquinho maior. Vai seguindo
o processo de crescimento da planta, não direto já no pote grande, vai seguindo. Exatamente, até porque um substrato, quando ele fica muito tempo, ele vai ficando ácido, você tem que trocar. Né? Então, isso... Para dar aquela renovada também nela. Exatamente. E para isso, então, a gente também convida as pessoas, né? Nós temos a associação da AJO, que ela traz os ensinamentos, né, de plantio das plantas. Ali tem a gente pode se associar ou queira nos visitar também. E essas aqui que não tem o substrato, elas são... Eu vejo que também tem árvores que Exatamente. Essa planta, até você pode colocar um pouquinho de musgo ou esfagno, que se chama. Se você molhar pouco, se você molhar bastante, ou fica debaixo de uma árvore penduradinha, ou você mesmo usa um borrifador, você não precisa colocar nada aqui na raiz dela. Automaticamente ela vai ter aquela umidade que você vai dar para ela, né? Então... E como é que a orquídea fica em ambientes fechados ou abertos? Como é que se sabe isso? Agora que é inverno também, porque tem algumas que florescem nessa época, outras não. O nosso inverno aqui ele não é rigoroso, ele é bem bom, assim, não traz muito dano às plantas, é claro. Tem que ser, quando você planta num vaso, ela tem que ser um pouquinho mais seco, porque ela fica mais na dormência no inverno, né? Então, ela não absorve muita umidade, igual nós não tomamos tanta água no inverno. Menos, embora devemos, né? Mas a orquídea é diferente, então ela fica na dormência. Quando ela está na madeirinha, você molha, não tem problema, porque o ventinho que dá já seca ela. Então, não vai trazer nenhum dano à planta. Quando ela está molhada demais no inverno, que é mais frio, aliás, ela vai ficar com aquele substrato muito úmido. Então, tem que ser no olhômetro. Você olhou assim, o substrato está escuro, ele está úmido. É aquela também Também, há pessoas que colocam o dedo, ela está levemente úmida, bom, não se molha. Ela é mais levemente úmido para o seco, né? Qual é o principal erro que as pessoas fazem no cultivo da orquídea? O erro maior que eles fazem é plantar planta pequena em vaso grande. Maior. Molhar demais, porque quando o vaso é grande, aquele montante de substrato ele se mantém muito tempo úmido. Aí ela não é o que ela não quer. Numa árvore, a planta ela não tem nada em volta dela, as raízes estão expostas, né? Aí ela tem o sereno, ela tem a chuva, que vai molhar ela. Então, no vaso, se ela tiver um substrato a mais, ela vai ficar doente, vai pegar fungo. Como se sufocar ela, assim, por exemplo. Exatamente. Esse é o erro maior que as pessoas fazem. Primeiro, vaso grande. Aqui eu trouxe cerâmica e também eu trouxe vaso de plástico. Não importa, qualquer um dos dois são bons. Desde que a cerâmica, ela seca mais. Por isso que ela tem esses furinhos, né? A cerâmica, ela seca mais, o plástico retém mais umidade. E daí, o que coloca dentro? Isso aí aqui? eu trouxe aqui, né, o substrato. Tudo que vai em vaso se chama de substrato. Porém, um pouco de pedra, daquela pedrinha que você usa em construção, né? Aquela número 12. Você põe dentro do vaso, no fundo. Aí você tira... Você tem um vasinho pequeno quanto essa, aí você tira ela daqui. Olha, assim a raizinha toda. A raizinha dela aqui. Aí você coloca... É isso aí. Então tá, gente, eu vou ficar aqui conversando um pouquinho com ela e a gente volta amanhã. E o Ver Mais volta amanhã às 2h20 da tarde. Beijo, até lá.